inclusive coincidência do ministro Augusto Nardes, em que ele se posiciona dessa forma. A realização de inventário físico atual dos bens é tarefa indeclinável do administrador público, que estaria sujeito a todas as penalidades previstas em lei no caso de omissão, e cujo procedimento pode ser realizado com a participação dos próprios responsáveis pelos setores incumbidos da guarda e demais palavras que está gostando para ilustrar. No apontamento 3, verificamos que houve contratações de bandas musicais, pelo menos 5 contratações que totalizaram R$ 94.500. Dessas 5 contratações, apenas 2, os técnicos se debruçaram e fizeram análise mostrando seus valores, no que pertine à contratação do senhor Edinaldo de Souza Lima, com um empenho B18 no valor de R$ 55 mil, e JL Publicidade Automação Limitada, empenho A058 no valor de R$ 7.500, todos utilizando a licença da Lei 8.666 de 93, no seu artigo 25, inciso 3º. Embora nada do que estivesse ali posto foi cumprido. E trago aqui, novamente, um acórdão de 2010 do TCU, do ministro Valmir Campelo, em que ele trata dessa situação, que a constatação pela crítica e opinião pública requerida nessa licença legal deve ser comprovada pela apresentação, isso é uma parte que trata introdutória, mas a parte que nos interessa vemos claramente que o enunciado acima alerta para a necessidade de comprovação da consagração pela crítica e opinião pública na forma mencionada, sendo imprescindíveis também os comprovantes de consulta, inclusive preliminares sobre os valores cobrados na elaboração da contratação desses artistas, utilizando-se essa licença legal, o que em momento nenhum daqueles requisitos é obedecido objetivamente da contratação no valor de R$ 94.500, assim desobedecendo ao mandamento legal posto. Também há um achado, nas palavras dos técnicos, que houve, a título de despesa com restaurante, fornecimento de 480 rodízios completos em festividades de confraternização, no valor de R$ 7.000, com nota de empenho A85. O que aqui nós entendemos ferir os artigos 62 a 65 da Lei 4.320, porque não há documento comprobatório, há apenas o gasto, há apenas o pagamento dessa despesa. E também, evidentemente, o que fazemos aqui, que apesar deste gasto, não há, pelo menos nos autos, nenhuma comprovação tratasse de atividades que tinham, por fim, promover algum interesse público. E, nesse sentido, também aqui, mal ferido esse dever de diligência e de respeito do gestor quanto à elaboração desses gastos. Há também passagens aéreas para Brasília no valor de R$ 2.346, incluído também hospedagem no Hotel Carlton para o período de 4 a 7 de março de 2002, em nome dos senhores Manuel Santos Júnior e José Antônio Souza, que também não há nada a respeito do porquê dessa viagem, se houve uma finalidade pública, se foi atender interesses do município, não há nada, apenas o gasto desse valor. No apontamento 6, Excelência, há uma gama de notas fiscais que aparentemente teriam indícios de irregularidades, totalizando cerca de 162 mil, eu estou arredondando para mais. Aqui os indícios seriam de irregularidades quanto ao padrão do selo fiscal, ao número da nota, bem como autorização para impressão do referido documento,
E aí, como nos falece a competência e o conhecimento técnico para tal, solicitamos aqui a presteza da Fazenda, que de fato apontou que foram confrontados os números de selos com a autorização de impressão e nenhum condiz com os parâmetros relacionados. Desta forma, houve um gasto de 162 mil comprovados com documentos, pelo menos, conforme a Fazenda, absolutamente inidôneos. Inclusive, tem jurisprudência do TCU a respeito, no mesmo sentido, que peço licença para pular tal a gravidade do que eu falei aqui. Temos aqui alguns apontamentos com relação ao regime de previdência, mas que, por faltar informações maiores da equipe técnica e de não ter vindo o gestor aos autos, são situações não comprovadas, como a indicação de que o município ele não encaminharia as suas prestações de contas deste fundo desde 1999. Não há, e fizemos pesquisas e não verificamos essa situação, que na verdade nós encontramos foi a criação de um fundo do município. Deixa eu ver se esse aqui é o caso. Não, desculpa, eu estou confundindo com outro processo. Não há informações dos técnicos, tampouco do gestor, então essa foi uma situação que eu estou dando encaminhamento, mas que pela ausência de documentações, comprovações, eu não pude me posicionar de forma definitiva a respeito. A excelência aqui no apontamento 8, o gasto também sem procedimento licitatório no valor de R$ 62 mil. É aquele caso de várias despesas perto do limite mínimo de dispensa pelo valor, mas que pela identidade do objeto comprado, pela somatória no ano, ultrapassa, evidentemente, esse limite da dispensa. Seja como for, ultrapassando o limite da dispensa, em havendo algum procedimento, nenhuma documentação foi encaminhada ao tribunal no sentido da existência de um regular procedimento. Apenas aqui as notas de empenho dessas despesas com valor interessado. No item 9, encontramos aqui, excelência, locação de veículos de várias pessoas, totalizando o valor de R$ 127 mil, da mesma forma do que eu declinei no item anterior. O que também agride o disposto na legislação que rege a matéria, principalmente a considerarmos os casos de dispensa pela questão do valor. Há também situações em que há o processo administrativo, no caso convite, mas que pela sua repetição e identidade de objeto, totaliza valor maior do que aquele previsto, e aqui eu estou tratando da pavimentação de ruas do município, num valor de R$ 260 mil, feito através de convite, quando na verdade seria outra modalidade de licitação a ser aplicada. Tendo em vista que todos esses casos de dispensa ou a sua utilização inadequada é uma conduta já inclusive prevista na Lei Licitatória Nacional, no seu artigo 89, inclusive com sanção de reclusão combinada. Há também jurisprudência aqui do TCU que peço licença no mesmo sentido dessa impossibilidade de se utilizar vários procedimentos menos complexos para fugir do complexo, ou mesmo de utilizar valores abaixo do limite para se contratar pela dispensa.
No item 11, há também dois convites, número 8 e número 9, que é contratações de empresas construtoras com algumas situações que nos chamaram a atenção de que vários convites, as mesmas construtoras foram chamadas. Em um deles, uma era inabilitada, em outra inabilitada, e que nos dá aqui uma ideia de revezamento de vencedores. Mas como é algo que eu não posso comprovar aqui de fato, na verdade o que restou configurado foi o descumprimento da regra contida no artigo 22, parágrafo 6º da Lei 8.666, onde ela manda que a cada novo convite se convide uma outra pessoa para até evitar esse tipo de situação. No apontamento, no achado 12 aqui, verificamos a devolução de vários cheques, totalizando R$104 mil. Aqui, evidentemente, a lei do cheque tem a sua estrutura própria, que eu até entendo não ser de utilização forte por nós, mas eu me preocupo, inclusive, que cita uma jurisprudência do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Na verdade, a devolução desses cheques, acredito que não representados, não houve diminuição do patrimônio com esses valores, mas a devolução deles causam uma taxa. E essa taxa, tal qual naquelas questões de energia elétrica, o atraso pode ocasionar dano ao erário. Então, a preocupação que essas taxas de devolução, por essa conduta do gestor aqui não diligente quanto ao patrimônio público, a sua utilização, pode ter dado aso. Como nos autos não há esse demonstrativo, há uma outra espécie de encaminhamento que nós fazemos. No apontamento 13, encontramos, apesar de pequeno, mas é uma irregularidade, compra de gêneros alimentícios, leite em pó, óleo de soja, no valor de R$ 5.600, conforme o empenho F1, com recursos do Fundef, onde há uma previsão legal na própria lei da impossibilidade desse gasto, assim como em própria resolução deste tribunal, a resolução normativa do TCE número 1 de 99 e em seu artigo 11, inciso 4º, que repete a proibição. Por derradeiro, no apontamento 14, excelências, a contratação de diversos serviços técnicos jurídicos, como eu disse no começo, não só advocatícios, tais quais contratação de um mesmo senhor para fazer parcelamento de FGTS, emissão de GFIPs e serviços técnicos de INSS e FGTS, no total de R$ 26.800. Serviços jurídicos de um determinado senhor, no total de R$ 18 mil. Isso é o que foi apurado no exercício. De um outro senhor para parcelamento de INSS, no valor de R$ 1.500, e de um derradeiro senhor para levantamento das potencialidades turísticas do município, no valor de R$ 4.500. Totalizando esses que foram aqui demonstrados, um total de R$ 50.800. Evidentemente que utilizado de forma contrária ao disposto na legislação, o artigo 25, inciso 2º da Lei de Licitações e Contratos, ou seja, sem a menor possibilidade de ser utilizado para este fim. Então, excelências, em razão dessas situações aqui encontradas, não me resta outra ação a não ser julgar os atos de gestão irregulares, submetendo o voto à apreciação de Vossas Excelências, na forma da normatização própria. Aqui, já de plano, imputar débito decorre no valor de R$ 168 mil,
aqui eu queria só ver da minha assessoria, que eu estou achando que os valores estão diferentes. Aqui está 168 e parece, pela memória, eu li 162 lá em cima, mas vamos verificar. Então, aqui o valor seria imputar o débito no valor das várias notas fiscais inidôneas que foram utilizadas para comprovar gasto, no valor de R$160 mil, aqui arredondando, e mais os dos apontamentos 4, 5 e 6, que aqui eu peço só um pouquinho de paciência para verificar aqui os valores. 4, 160 mil mais R$7 mil das festividades de confraternização, por não envolver interesse público, mais o valor de 2.346 das passagens, que não há comprovação que foram realizadas buscando dar algum tratamento ao interesse público. Somando-se esses três valores, seria o valor do débito que eu aqui imputo, já que aqui objetivamente evidenciados. Seria, então, excelências, reiterando, R$7 mil, R$2.346, mais R$161.886,70. Este seria o valor do dano a ser imputado aqui neste momento. No mais, instaurar em autos apartados procedimento apropriado para verificar as outras situações constantes dos itens 11, 12, 18 e 37 que não vieram devidamente comprovadas. E, claro, até eventual dano também nessas situações. Informar a assessoria jurídica ou a Procuradoria Jurídica Municipal e o chefe do Poder Executivo atual da imputação de débito na forma do item 43.2, para que, segundo as suas competências, promovam o ressarcimento do patrimônio público municipal. Encaminhar ao gestor a cópia deste voto para os meios de sua competência, inclusive a questão da possibilidade ainda recursal, remeter este documento com as informações, especificamente quanto ao tema, ao FNDE, Ministério da Educação em Brasília, a representação do Ministério Público Federal aqui em Alagoas, a par do ofício 112 de 2017, que aqui, entendendo que mesmo que o Ministério Público Federal não tenha pernas para tal, é minha competência, é meu dever informar que recurso federal foi utilizado indevidamente, cabendo a ele fazer o juízo de valor se persegue ou não essa situação. Também ao TCU, representação aqui em Alagoas, assim como a CGU, em razão daquele valor utilizado indevidamente do Fundef para a compra daqueles gêneros. E aqui não desconsiderando a competência concorrente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, evidentemente. Anexar a cópia deste voto, desta decisão à prestação de contas, desses financeiros respectivo, processo 6211 de 2003, retornar o processo de julgamento do relator para dar continuidade ao que for necessário e publicizar, excelências, o acordo. Nesse sentido, o meu voto, senhor presidente. Gustavo. Presidente, o processo não passou pelo Ministério Público, mas o Ministério Público opina aqui oralmente pelo julgamento irregular dessas contas de gestão pela imputação do débito que foi quantificado pelo conselheiro Anselmo Brito. Em discussão. Se eu fazer só um acréscimo, aqui não está no decisório, mas parece, como já há um procedimento, há entendimento superior, jurídico a respeito, logicamente que esse processo transitado ele será encaminhado à Câmara para a sua manifestação, pelo menos quanto à questão
questões de elegibilidade do gestor, seguindo o rito normal, obedecendo o mandamento jurídico. Presidente, eu não sei se eu estava desatento ou se não foi dito, de qual município nós estamos tratando, que eventualmente pode ter algum Sim, impedimento. excelência. É o município de Passo do Camaragibe, exercício financeiro de 2002. Ok, senhor presidente, muito obrigado. De discussão. Só queria fazer obviamente não estou voltando, mas eu queria fazer um adendo com a senhora com relação, concordo com com o que foi colocado pelo relator, só tem algumas coisas com relação à imputação do débito, você está imputando o débito com relação às notas fiscais que foram levantadas como Também. Essas notas, eu queria só fazer um comentário. Em 2002, era impossível o gestor descobrir se o fornecedor dele ele estaria fornecendo uma nota, ele não tinha esse tipo de coisa. Só esse adendo com relação à dificuldade de você avaliar se o equipamento veio outra coisa. Estou falando com relação à nota em si, de saber se ela está sendo feita de uma empresa fria, às vezes se forneceu para não pagar imposto, botou, não sei como é que foi, mas só esse adendo pela dificuldade que teria de a gente botar, e eu acredito que ele teve uma falha enorme de não foi dado o prazo para ele apresentar a defesa e ele não apresentou. É por isso que eu já concordo, mas fazendo só essa colocação pelo momento que a gente viveu. Agora eu queria, conselheiro, vou terminar a votação, depois eu vou sair. Inclusive foi oportunizado, o prazo de defesa foi ele que pediu. Ele já tinha pediu prorrogação e foi dado. Ele não prestou nenhuma informação. Pelo menos, em pesquisa que nós fizemos, pelo menos nos autos não consta. Eu não quero cometer nenhuma injustiça de, porventura, a informação está no tribunal e de alguma pesquisa não ter chegado a mim. Claro, se isso acontecer, evidentemente, que farei o devido ajuste, evidentemente. Tá? Em votação, conselheiro Fernando, conselheiro Rodrigo, Com o relator, presidente. conselheira Raquel, aprovado. Então está aprovado. Eu queria pedir desculpa, mas dei uma hora, marquei lá no Tribunal de Justiça, eu tenho uma hora com o desembargador, e eu queria a conselheira Maria Cleide assumisse aqui, e no final, conselheira, desse uma lida, é um convite do Dia das Mães, onde nós estamos fazendo uma festa em conjunto, escola, Tribunal de Contas, Ástica, e a conselheira fizesse essa leitura para que ficasse registrado esse convite, tá? Obrigado, senhor. Desculpe aí. Com a palavra, o conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, em função do que eu falei no começo da sessão, eu estou aqui retirando de pauta o processo 1947 de 2016, que é uma consulta inclusive que trata da criação, da implantação de auxílio alimentação. É do Detran, e eu verifiquei, tive mais dúvidas do que não consegui me convencer ainda, questão de até se é o caso concreto, se não é, se podemos superar, então eu estou tirando para fazer uma análise melhor. Eu acredito que isso deva ser interesse amplo na administração pública, então eu vou fazer esse juízo e voltarei assim que tiver com o conteúdo da peça pronta. Da mesma forma, não tenho certeza se adiar ou retirar. Se não tiver pautado, se eu não tiver adiado, é para retirar o processo 8108 de 2006, é uma auditoria da Prefeitura Municipal de Batalha, de 2004. É exercício 2004. Está pautado, então, eu quero adiar, porque foi um voto grande, eu fiquei surpreso quando eu recebi, 43 páginas, mas, assim, muito detalhado, situações até parecidas com este último que eu relatei. Como precisa fazer alguns ajustes, eu não queria deixar passar nenhum equívoco, tendo em vista situações lá, ao me sentir graves, também encontradas. Então, senhor presidente, assim a minha pauta de hoje está encerrada.
Agora, gostaria, Excelência, de ainda aqui informar ao tribunal, ao plenário, à sociedade, que recebi informação da diretoria competente, inclusive conversei hoje com o diretor, ele me disse que ao total foram cerca de 3 municípios que não enviaram a sua prestação de contas. E isso já tem uma sanção muito forte, traumática, constitucional inclusive. Eu apenas estou comunicando que estou elaborando o ofício, encaminhando ao senhor governador para que tome as providências constitucionais a respeito com relação ao município de Novo Lino, pelo não encaminhamento da prestação de contas do prefeito referente ao exercício financeiro de 2018, conforme informação advinda da diretoria competente. Obrigado, senhor presidente. Ok, conselheiro. Temos... A minha pauta tem encerrado. Foi o último. Foi o último a relatar. Então, encerramos a ordem do dia. Passamos às explicações pessoais. Como já colocou aqui o presidente, que deixou o convite, para informar do convite, que haverá a festa do Dia das Mães, que será no dia 10/5, aqui no auditório do nosso TCE, às 9 horas da manhã. Então, estão todos convidados. Será um bate-papo com as doutoras Suzana Bernardes e Micheline Falcão. Após, haverá um lanche pela manhã e atividades, algumas atividades e sorteios de brindes. E tudo feito com muito amor e carinho para todos. Então, está aqui reforçando o convite do conselheiro presidente para a festa do Dia das Mães. Está facultada a palavra aos senhores conselheiros. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, declaro encerrada a presente sessão, enquanto se convoco para a próxima em horário regimental.